Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Angela Bilke e o tema deste vídeo é a Introdução à Gestão de Risco e Compliance. E para isso, conversaremos sobre um tema super importante para quem atua ou quer atuar no mundo dos negócios, o risco e o compliance. Você já deve ter ouvido muito essa palavra risco, não é? Mas será que todo mundo entende esse conceito da mesma forma? Bom, falaremos sobre isso e também entenderemos por que o compliance é cada vez mais visto como um diferencial estratégico nas organizações. Em um cenário cada vez mais competitivo, em que os consumidores, investidores e parceiros de negócio estão atentos à ética, transparência e responsabilidade das empresas, surge a grande questão: por que o compliance é cada vez mais considerado um diferencial estratégico nas organizações? Bom, para responder essa questão e entender o que o compliance é cada vez mais visto como um diferencial estratégico, precisamos dar um passo atrás e compreender o conceito fundamental, o risco. Afinal, se o compliance busca justamente prevenir, mitigar e gerenciar os riscos, entender o significado do risco é essencial para compreender a sua importância nas organizações. Então, começaremos pelo básico. O que é o risco? Em geral, o risco é a possibilidade de acontecer algo que nos afeta negativamente. A maioria das pessoas tem essa visão do risco como algo ruim, porque ele está ligado à incerteza, ou seja, a chance de que algo dê errado e traga prejuízo. E isso faz sentido, já que quando falamos em risco, normalmente estamos pensando em perdas, danos ou dificuldades. O mais importante aqui é entender que o risco existe. Não adianta pensar, eu não quero correr risco, mas ele está aí e ele faz parte da nossa realidade. O que a gente precisa fazer é aprender a identificar esses riscos e lidar com eles da melhor forma possível. Agora, pensem comigo. Você já parou para refletir sobre o risco que o seu negócio ou a empresa onde você trabalha enfrenta no dia a dia? Bom, e mais, você conhece as regras que se aplicam a essas empresas? Essas regras mudam com o tempo e é essencial estar sempre atualizado. No mundo dos negócios, entender essas normas e saber se posicionar diante delas é fundamental. E aí é que entra o conceito do compliance. Você já ouviu falar? Bom, o compliance, de forma simples, ele significa estar em conformidade com as leis, regulamentos, normas e padrões éticos. E não é só isso. É também sobre garantir que as práticas da organização estejam alinhadas com os princípios legais e éticos e que as decisões levem isso em consideração. Entender o nível de maturidade em compliance de uma organização, seja ela pública ou privada, é diferencial importante para qualquer profissional. Mas por quê? Porque as empresas elas estão constantemente expostas a diferentes tipos de riscos. Os riscos operacionais, riscos financeiros, riscos de reputação, sanções aplicadas por órgãos de fiscalização, mudanças nas leis e normas e até pressões por parte das pessoas interessadas na empresa, como clientes, fornecedores, os investidores e também os colaboradores. Todas essas variáveis tornam o compliance essencial. E aqui vai um ponto-chave. O compliance ele não pode ser visto apenas como um custo. Ele deve ser entendido como um investimento, um diferencial competitivo real. As empresas que investem em compliance tendem a prevenir problemas, reduzir perdas e se posicionar melhor no mercado. Então, para resumir, risco é algo que faz parte do cenário de qualquer empresa e ignorá-lo não é uma opção. Conhecer e acompanhar as regras que impactam o negócio é uma necessidade. E o compliance vem justamente como uma ferramenta de gestão para garantir que tudo esteja em ordem. E quando bem aplicado, ele protege a organização e contribui diretamente para o seu sucesso. Agora, já que entendemos os conceitos de risco e compliance, daremos um passo adiante e falaremos sobre como os riscos são classificados com base nas origens das incertezas. Afinal, toda empresa lida com imprevistos e mudanças no caminho e para tornar essa gestão mais eficiente,
saber diferenciar os tipos de risco é essencial. Então vamos conhecer cada um deles? Bom, temos os riscos de mercado, riscos operacionais, riscos de crédito e também os riscos legais. O primeiro é o risco de mercado. Esse tipo de risco tem tudo a ver com aquelas oscilações que a gente vê por aí, como a variação do dólar, mudança na taxa de juros, os preços das ações ou até os valores de commodities, como o petróleo e o milho. Essas mudanças, elas podem trazer ganhos, mas também prejuízos. Então, é bom ficar de olho. O segundo é o risco operacional. Aqui, a questão é dentro de casa mesmo. Sabe quando um sistema falha, alguém comete um erro ou um processo importante não funciona como deveria? Bom, tudo isso entra como um risco operacional. Não depende do mercado, mas pode causar um baita impacto. O terceiro tipo é o risco de crédito. Esse é mais comum do que parece. Ele acontece quando uma das partes envolvidas em uma negociação não paga o que deve. Pode ser o valor principal, os juros ou qualquer obrigação contratada. Em resumo, é aquele famoso ficar no prejuízo, porque o combinado não foi cumprido. E por fim, temos o risco legal. Aqui entram os problemas relacionados a contratos. Pode ser um contrato mal feito, uma cláusula mal escrita, uma empresa que faliu ou até alguma situação judicial. São coisas que fazem com o que foi acordado não se realize, o que também pode causar dores de cabeça. Então, entender bem cada um desses tipos de risco ajuda a gestão no processo de tomada de decisões mais seguras, bem como proteger a empresa de possíveis problemas no caminho. Vale a pena refletir sobre como as empresas lidam com esses riscos. Algumas adotam uma postura mais conservadora, ou seja, têm aversão ao risco e evitam se expor às incertezas. Preferem mais segurança e estabilidade, mesmo que isso signifique abrir mão de oportunidades maiores. Outras empresas, por outro lado, têm mais tolerância aos riscos e encaram a incerteza como parte do jogo. Essas organizações elas estão dispostas a correr mais riscos em troca de ganhos mais altos, o que também pode significar enfrentar perdas maiores. O mais importante é entender que não existe um certo ou errado. O que conta é o equilíbrio. Saber identificar os riscos, avaliar o impacto que eles podem causar e tomar decisões conscientes. Seja evitando ou assumindo riscos, o segredo está em gestão e planejamento bem feitos. Agora que já entendemos a importância de reconhecer, classificar e lidar com os diferentes tipos de riscos, é hora de conhecer uma ferramenta essencial para isso, o compliance. Muita gente ainda pensa que o compliance serve apenas para apontar o que é certo ou errado dentro de uma empresa, como se fosse uma regra única e imutável para todo tipo de negócio. Mas não é bem assim. O compliance, também chamado de programa de integridade, é muito mais do que isso. Ele é um sistema vivo, que está sempre em processo de aperfeiçoamento. E para isso, precisa ser revisto com frequência, porque as empresas mudam, o mercado muda e o compliance também tem que acompanhar essas mudanças. De forma simples, o compliance é um programa que ajuda a prevenir e detectar condutas ilegais, promovendo uma cultura onde o cumprimento das leis e a postura ética sejam parte do dia a dia da organização. Ele funciona como um verdadeiro sistema de gestão de risco e políticas de conformidade, com o objetivo de identificar, avaliar, planejar e implementar e revisar riscos que possam afetar o negócio. E falando em sistema, é importante conhecer a norma ABNT NBR ISO 37301, que trata justamente dos sistemas de gestão de compliance, os chamados SGC. Quando a gente fala em sistema, estamos falando de todas as áreas da empresa funcionando de forma interligada e colaborativa. Esse sistema ele deve refletir os valores, os objetivos, as estratégias e os riscos específicos de cada organização, sempre considerando o contexto que ela está inserida. Afinal de contas, qual é a finalidade do compliance? Bom, são várias, mas as principais são
a implementação de políticas de conformidade, ou seja, garantir que a empresa esteja de acordo com as leis, regulamentos, padrões éticos e também com as próprias regras internas. E criar um sistema de gestão de risco eficiente para que os gestores tenham uma base sólida para tomar decisões seguras e responsáveis durante as operações da empresa. Compliance, no fim das contas, é sobre fazer a coisa certa, do jeito certo, pelas razões certas e garantir que toda a organização caminhe nessa mesma direção. Então, recapitulando, o compliance não é apenas um conjunto de regras, ele é um sistema vivo que precisa estar sempre em evolução, ajudando a empresa a prevenir riscos e agir de forma ética e responsável. E sabe qual é o papel do compliance dentro de uma organização? Bom, ele é uma peça fundamental da estrutura, que contribui diretamente para o sucesso do negócio e para que a empresa alcance seus objetivos. Não se trata só de ética ou integridade por si só. O compliance é essencial para garantir a sustentabilidade e a continuidade da empresa no longo prazo. Por isso, a área que cuida das políticas de conformidade precisa estar totalmente alinhada com as metas e propósitos da empresa. Assim, o compliance deixa de ser uma barreira e vira um parceiro estratégico que ajuda a proteger o valor da organização e fortalecer a sua reputação no mercado. Agora, um outro aspecto que tem elevado ainda mais a importância do compliance no mundo corporativo é o combate à corrupção e às práticas criminosas que afetam não só a empresa ou o país, mas um cenário global. Estamos falando de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e ainda condutas que têm um impacto transnacional. Por isso, hoje em dia, as organizações investem pesado no chamado compliance anticorrupção, um conjunto de políticas e procedimentos para prevenir e combater essas práticas ilegais dentro das empresas. Para garantir que essas ações sejam eficientes, existe uma norma que serve como referência para as organizações, a ABNT-NBR ISO 37301. Essa norma define os requisitos para a implantação de um sistema de gestão de compliance, orientando as empresas sobre como estruturar os seus programas para garantir a conformidade e reduzir os riscos. E claro, nada disso funciona sem as pessoas certas. Os profissionais de compliance são os responsáveis por planejar, implementar, monitorar e revisar todas essas ações, garantindo que a empresa esteja sempre alinhada às leis e regulamentos, protegendo a sua reputação e também os seus negócios. E para finalizar, vale lembrar que o compliance é uma ferramenta estratégica que protege a empresa, fortalece sua reputação e garante a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Investir em um programa sólido de compliance, alinhado às normas e com profissionais qualificados, é essencial para enfrentar os desafios atuais, como o combate de corrupção e outras práticas ilegais que podem comprometer toda a organização. Assim, o compliance passa a ser um verdadeiro aliado, ajudando a empresa a crescer de forma ética, transparente e responsável, valores que hoje são cada vez mais valorizados pelo mercado e pela sociedade. Como vimos, o compliance atua diretamente na gestão e mitigação de riscos, promovendo a conformidade legal, ética e de segurança dentro das organizações. Sua aplicação pode ser em diversas áreas que exigem conformidade legal, ética e segurança. Por exemplo, empresas de grande e médio porte utilizam programas de compliance para monitorar políticas internas e garantir a mitigação de fraudes e irregularidades. Além disso, instituições financeiras precisam seguir normas rigorosas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. O compliance também se faz indispensável em setores regulados, como saúde, o meio ambiente e tecnologia, onde é fundamental assegurar o cumprimento das legislações específicas. Consultorias e auditorias são outros exemplos de aplicação, oferecendo serviços especializados para diagnosticar e implementar programas de compliance em diversas organizações.
Assim, ao estudar esse tema, você amplia significativamente suas possibilidades de atuação no mercado de trabalho, podendo atuar como analista de compliance, auditor, consultor ou gestor, sempre promovendo uma cultura organizacional pautada na integridade e na ética. Compliance não é apenas um diferencial competitivo para as empresas, é também uma oportunidade concreta de carreira cada vez mais valorizada no mercado. Assim, finalizamos esse tema de introdução à gestão de risco e compliance. Espero que tenha ajudado você a entender a importância dessas práticas para a sustentabilidade e o sucesso das organizações. Um abraço e até a próxima!